Olá, turma! Dando continuidade às nossas discussões éticas, hoje vamos falar de relações com famílias e comunidades. Então, quando pensamos em ética, pode acontecer da gente compreender por essa dimensão individual. Devo ser ético com aquela pessoa, devo ser ético com aquele indivíduo, mas hoje eu quero apresentar também essa convocação ética nas relações com famílias e com comunidades, né? Para isso, a gente precisa compreender as diversas configurações dessas famílias e dessas comunidades, né? O que significa e quais são as configurações. Sobre famílias. A família representa a união entre pessoas que possuem laços sanguíneos, de convivência e baseados no afeto. Segundo a Constituição brasileira, o conceito de família abrange diversas formas de organização fundamentadas na relação afetiva entre seus membros. Entretanto, não se trata de um conceito rígido ou imutável. Ao longo da história, o conceito de famílias já assumiu diversos significados. Atualmente, após debates envolvendo diversos setores da sociedade, o direito brasileiro assumiu de que a constituição familiar fundamenta-se no afeto. Esse entendimento substitui o anterior, que baseava a família no matrimônio e na procriação. Bom, o ponto fundamental aqui, principal para a gente pensar, é que a família, a compreensão de uma família, ela se dá por essa relação e por esse vínculo afetivo que está colocado ali. Então, para além de um casamento, para além de um matrimônio ou de uma configuração rígida, só pode ser família se for dessa forma, a gente percebe aqui que é compreendido como família as relações que se estabelecem a partir do afeto. Então aí a gente percebe que pode ter a avó que cuida dos netos, a mãe que cuida sozinha dos filhos, ou o pai que cuida sozinho dos filhos, ou duas mulheres que moram juntas, que podem ter filhos ou não, dois homens que moram juntos e que podem ter filhos ou não, que são casados, e as situações mais variadas possíveis. Para a gente caminhar no conceito de família, vamos nos apropriar aqui de algumas terminologias, né, que são associadas a essas configurações familiares. Família nuclear e família extensa. A família nuclear é compreendida de forma restrita, composta pelos pais e pelos filhos. Por sua vez, a família extensa ou alargada é compreendida como sendo composta também por avós, tios, primos e outras relações de parentesco. Bom, a família nuclear, a gente entende aqui facilmente que são pais e filhos. Quando a gente pensa assim, junto com os pais e os filhos podem morar a avó, o avô, o tio, um primo, os avós juntos, né? Avô e avó, ali a gente enxerga a configuração de uma família extensa. Família matrimonial comporta a ideia tradicional de família, constituída a partir da oficialização do matrimônio, né, de um casamento mesmo. Na lei vigente, a família matrimonial compreende os casamentos civis e religiosos, podendo ser hétero ou homoafetiva. Então, um homem e uma mulher que se casam, eles estão constituindo uma família. Dois homens que se casam, eles estão constituindo uma família. Duas mulheres que se casam estão constituindo também uma família. Família informal é o termo utilizado para agregados familiares formados a partir da união estável entre seus elementos. Esse tipo de família recebe todo tipo de amparo legal, mesmo sem a oficialização do matrimônio. Então, ali, quando a gente percebe pessoas que moram juntas, que não se casaram oficialmente, né? Que não constituíram um matrimônio legalmente, elas também têm
um reconhecimento como família, inclusive perante a lei, pois dividem ali laços afetivos, partilham convivência e é considerado, né, essa união estável entre esses membros. Família informal. Vamos para a família monoparental. São famílias formadas pela criança ou jovem, né, e apenas um de seus progenitores, podendo ser o pai ou a mãe e os seus filhos, né? Mora a mãe com seus filhos, com seu filho, com sua filha, ou o pai com seus filhos, o pai com sua filha, o pai com seu filho. É uma família monoparental. Família reconstituída é formada quando pelo menos um dos cônjuges possui um filho de um relacionamento anterior. Então, as pessoas se unem, né? Se unem para morar juntas ou para se casar oficialmente, e aí uma dessas pessoas já tem um relacionamento, já tem um filho de um outro relacionamento. A partir desse momento, a família é considerada essa família reconstituída, né? O termo é esse. Família anaparental são as famílias que não possuem a figura dos pais, onde os irmãos tornam-se responsáveis uns pelos outros. A lei vigente abrange também a formação de um agregado a partir de laços afetivos, como no caso de amigos, onde não há uma relação de parentalidade. Então, irmãos que moram juntos, mas os pais não moram ali, ou não tem essa convivência mais, não tem essa convivência não existe. E ali a gente percebe a configuração de uma família anaparental, ou até mesmo amigos que moram juntos, que têm esse afeto construído, eles podem ser considerados essa família anaparental. Família unipessoal. As famílias unipessoais cumprem uma função jurídica importante por se tratarem de pessoas que vivem sozinhas, pessoas solteiras, viúvas ou separadas. Essas pessoas recebem amparo legal e não podem ter suas heranças familiares penhoradas pela justiça. Pessoas que vivem sozinhas também são reconhecidas diante da lei como família. Então, uma pessoa que está lá na sua casa, ela não vive com outra pessoa, não convive ali com outra pessoa, mas ela também é vista, reconhecida como uma família. Agir eticamente diante de famílias inclui a compreensão de que elas podem se configurar das mais diversas formas e de que o respeito deve ser o norteador da relação com qualquer uma delas. Então, conhecer essas diferentes configurações, reconhecê-las, né, como legítimas, é uma forma de fundamentar essa conduta ética, porque eu não posso construir ali uma exclusão de uma determinada configuração familiar só porque eu fui construído e formado para pensar que aquilo ali não era uma família, né? Então, é preciso abrir margem para essas considerações de que as famílias são as mais diversas possíveis. E agora a gente vai para o conceito de comunidade. Comunidade é a qualidade daquilo que é comum, que pertence a todos. Paridade, comunhão, identidade. Então, quando eu penso em uma comunidade, a gente precisa pensar em algo que interliga essas pessoas, que é comum àquelas pessoas. Então, cada um daqueles membros ali vai ter uma história particular, uma história individual, interesses particulares e individuais, mas existem pontos em comum que unem aquelas pessoas, né? Assim se forma uma comunidade. E elas não são simplesmente um aglomerado de pessoas. Um monte de pessoas juntas formam uma comunidade? Não. Elas são construídas por essa ideia de algo comum, de pertencimento, de reconhecimento dentro de um grupo social. Muitas comunidades se organizam e adquirem direitos garantidos por lei
para que suas necessidades sejam atendidas. Então, vamos supor que eu resida num bairro e aí nesse bairro eu tenho uma relação ali com as pessoas, com a vizinhança, com o comércio local, tenho uma relação até com a associação do bairro. E aí essa associação do bairro se articula junto ao poder público para buscar alguma melhoria para o bairro, para buscar alguma algum tipo de benefício ali para aquela comunidade. A gente percebe que são pessoas que foram mobilizadas por interesses em comum. Então ali sim tem uma comunidade de bairro, né? E que consegue se articular em busca de algum interesse, ou consegue se articular por esse reconhecimento mesmo de identidade, de se sentir pertencente àquele espaço. Podemos verificar diversos grupos de pessoas que possuem aspectos em comum e formam uma comunidade. Exemplos: comunidades negras, comunidades LGBTIs, comunidades quilombolas, comunidades religiosas, comunidades de bairros, como dei o exemplo, comunidades que se formam a partir do tratamento e ou da luta contra alguma patologia. Faltou aí, gente, a palavrinha luta, né? Que era a ideia aqui de apresentar esse termo. Então, considerem que aqui a gente está falando de comunidades que se formam a partir do tratamento e ou da luta contra alguma patologia. Comunidades artísticas. Então, quando a gente pensa, né, em grupos artísticos, grupos de arte que se unem por um interesse em comum, a gente também percebe ali uma organização comunitária. Então, comunidades, elas podem se dar num determinado espaço geográfico, num bairro, por exemplo, né? As pessoas dividem ali um espaço geográfico, mas elas também podem extrapolar essa noção geográfica pelos interesses que as pessoas podem ter, né? E interesse em comum, e que elas se articulam, se organizam, se sentem pertencentes, constroem uma identidade a partir daquela comunidade. Então, por que é importante a gente compreender essas configurações de família, essas configurações comunitárias, né, essas configurações de comunidades? Nos nossos espaços de atuação, nossos campos de trabalho, nós vamos nos deparar tanto com as mais diversas configurações de família, quanto com esses grupos que se formam a partir de um interesse em comum, né? A partir de uma identidade, de um reconhecimento ali. E esse grupo pode ter questões culturais específicas que vão influenciar na nossa prática de trabalho. Dando um exemplo para a gente pensar isso na prática, quando vamos pensar a situação atual que vivemos do coronavírus, quando vai se falar sobre as medidas sanitárias, as formas de prevenção, de tratamento, também são consideradas as peculiaridades de cada lugar. Como é que são as condições ali daquela comunidade, as condições sanitárias, como é que são alguns hábitos em determinado lugar, que pode ser diferente de outro e que pode ter alguma relação ou com a disseminação, né, desse vírus, ou com a própria prevenção, né? Como é que a gente pode aqui identificar pontos de fortalecimento nessa comunidade na prevenção dessa situação? Então, estou dando um exemplo de como é importante nós conhecermos quando a gente se insere em campos de trabalho, quando a gente se insere na atuação com comunidades, e essas comunidades têm uma organização em torno desse interesse comum. É importante que a gente compreenda e faça reflexões éticas de como vai ser o nosso agir, né?
a gente pensa que ser ético como indivíduo é considerar ali os interesses da pessoa, considerar aqueles princípios bioéticos, né, que a gente discutiu lá naquela primeira atividade que eu passei para vocês de bioética, considerar ali a autonomia da pessoa, considerar o princípio de justiça, o princípio de beneficência, de não maleficência com aquele indivíduo. Mas e quando eu penso grupos e comunidades? Como é que vai ser o meu agir ético, né? Com aquelas pessoas que, além dos interesses individuais, também têm interesses em comum, também têm interesses coletivos. Então, ficamos com essa frase, né, para a gente pensar que a gente deve ser ético não só com indivíduos, mas também com as mais diversas configurações de famílias e de comunidades. E para sermos éticos, nós precisamos primeiro reconhecer toda essa diversidade com a qual convivemos, de famílias e de grupos comunitários, para que a gente respeite, né? O fundamento da ética, eu acredito que seja mesmo o respeito. Finalizamos por aqui. No encontro online, essas temáticas também poderão, né? A gente vamos poder explorar e tirar dúvidas. Até mais!